Especial. Special 24. Especial. Special 24. Special 24. Special 24. Olá pessoas inesquecíveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Inês Micaela, para quem não me conhece, para quem me conhece eu sou Ariana Grande. Este é o Special 24, que é basicamente uma festa de pijama alusiva aos meus 24 anos. Mas não uma festa de pijama qualquer, é um momento de reflexão profunda, onde nós vamos falar sobre assuntos profundos da vida, ou não tão profundos. Mas o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é daqueles que eu trago-vos uma palavra, e aí nós vamos fazendo vários devaneios. E acho que vai se chamar assim, devaneios. A palavra que eu trago hoje é a palavra inteligência. Então vamos fazer aqui os nossos devaneios em torno da palavra inteligência. Bem, então pessoas, sobre a palavra inteligência. Ao longo desses 24 anos, acho que uma das coisas que eu mais ouvi é: Inês, você é muito inteligente. Eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi essa frase. E na verdade eu não estou a dizer isso no intuito de achar-me superior ou meter num patamar que eu não estou, algo assim. Mas eu realmente ouvi muito isso. E eu não acredito que eu não seja isso. Só que, o que é ser inteligente? Por que as pessoas diziam tanto que eu sou inteligente? Ou por que as pessoas dizem tanto que eu sou inteligente? E o que é que eu penso a respeito disso? Acho que para nós começarmos assim a falar sobre isso, eu devo vos contar mais uma vez a minha história. Então vamos voltar para a Inês de mais ou menos 3 anos de idade, que já sabia contar, já sabia escrever, já sabia, sei lá o que é que eu sabia, Com 3 anos eu sabia muita coisa que não era para eu saber. Mas isso tem um porquê. A minha avó, como eu já vos disse aqui, já vos contei aqui, eu vivi com os meus avós maternos e a minha avó era professora. E ela explicava, tinha uma explicação lá em casa, e nós tínhamos um quadro preto na parede do quintal e a minha avó tinha alunos para quem ela dava explicações. E eram alunos mais velhos de mim. E eu ficava ali a brincar de bonecas ali atrás. E eu também brincava de professora. Só que para você brincar de professora, você tem que ser uma professora que sabe alguma coisa para ensinar. Então, enfim, eu aprendia o que a minha avó ensinava para aqueles meninos. Era muito fácil para mim aprender a contar, a escrever a letra A, E, I, O, U, ou o abecedário inteiro. Então, eu aprendia realmente. Eu me lembro que muitas das vezes eu me sentia um pouco frustrada porque eu já aprendia alguma coisa. A minha avó ficava a repetir, aquilo me irritava e eu ia brincar em outros sítios porque eu não gostava de ficar aí quando a minha avó ficava a repetir a mesma coisa que eu já tinha entendido. Enfim, isso é um facto muito curioso porque vai se refletir depois na minha vida acadêmica, assim, os primeiros anos. Eu não fiz a primeira classe. Eu não fiz a primeira classe. Quando me colocaram na primeira classe, eu já sabia as coisas da primeira classe. Por quê? Porque a minha avó dava explicações e eu prestava atenção na explicação que a minha avó dava. Então, eu fui para a primeira classe, a minha professora chamou os meus pais e disse que, acho que foi depois de uma semana ou duas, e disse que eu já atrapalhava o desenvolvimento dos outros colegas porque eu já sabia as coisas. Então estava toda hora, já acabei! Deram-me uma prova que tinha conteúdo do primeiro, segundo e terceiro trimestre, acho eu, que era esses conteúdos, eu acertei e aí eu fui para a segunda classe. Na segunda classe, a professora também percebeu que eu já tinha as bases necessárias, tipo, que ia andar na segunda classe e queria que eu fosse para a terceira classe. Só que a minha mãe disse o quê? Não! A Inês não pode ir para a terceira classe, ela tem que estudar, porque depois o que é que vai acontecer? Ela vai ser uma criança no meio de alunos mais velhos e ela não vai conseguir entender, não sei o quê. Mãe, a mãe sabia que nesse momento eu já teria sido mestre se a mãe me deixasse terminar a terceira classe. A mãe sabia que nesse momento já não teria que estudar, mãe. A culpa é tua, mãe. A mãe é a culpada. Me paga, danos morais. Então é isso, eu tive que fazer a segunda classe. Tipo, eu não tinha assim nada a favor nem contra, porque eu na verdade não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido. Então só sei que me mudaram de turma, eu estava estudando normalmente. Segunda classe, terceira classe, a quarta classe para mim foi uma das classes mais difíceis no que diz respeito à matemática. A matemática da quarta classe para mim foi extremamente difícil. Eu não entendia a prova dos 9 fora e eu não entendia essa brincadeira por nada. Eu odiava matemática na quarta classe. Eu me lembro disso porque foram muitas horas em frente àquele maldito quadro preto com o meu avô a me explicar matemática, eu não entendia. Até hoje eu nem parei, não sei como é que se faz a prova dos 9, tenho que ver isso. Acho que hoje já estou mais capacitada para entender, né? Se eu não entender, eu já nunca mais vou entender na minha vida. Enfim, na quinta classe a matemática também foi igualmente difícil por alguma razão qualquer e foi aí que os meus avós resolveram me mudar de escola. Eu mudei de escola e saí da escola, da ADP, da Assembleia, do Colégio Adventista Vila Estoril, no Golfo 2. Eu estudei naquele colégio e foi lá que eu me apaixonei pela matemática, assim. A matemática e eu nos tornamos uma só carne, ou um só número. Mas pronto, eu estou a explicar um pouco mais do meu percurso acadêmico, que é para
explicar o que eu tenho a dizer sobre a inteligência lá mais pra frente. Ali no Colégio Adventista, eu conheci um professor de matemática. Eu nem sei o nome dele hoje, não me lembro dele, mas eu me encontrei com ele me reconheceu na rua. Eu me esqueci do nome dele agora. Prontos, ele é que me ensinou a amar matemática. Ele ensinava matemática de uma forma que me lembrava a minha avó, quando eu assistia às aulas dela, quando era muito mais nova. Então, para mim, a matemática da sexta foi a mais fácil de todas. A divisão de fração é feita multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda fração, mas com menos dá menos, independentemente da operação que você está a fazer, né? Se for subtração, dá sinal maior valor absoluto, nananana. Tive um orgasmo agora. Adoro matemática, sério, matemática. Somos um. As minhas bases de matemática na sexta classe foram muito, mas muito sólidas. E eu fui eleita a melhor aluna da escola. Fui eleita a melhor aluna da escola naquele ano. Só que depois eu mudei para o SUMB. E no SUMB também matemática era muito fácil para mim. Só que eu tinha um colega que era muito inteligente. E ele quase sempre tinha média ligeiramente mais alta que a minha. E ele era eleito o melhor aluno. Na sétima acho que ele foi eleito. Acho que na nona que fui eu, não sei. Não sei. Enfim, ele era muito inteligente mesmo. Admiro muito ele. Ele era um aluno muito inteligente. E depois eu fui para a Escola de Formação de Professores. Da Escola de Formação de Professores eu fiz Matemática e Física. E pela primeira vez eu estava numa sala em que eu não era destaque. Eu era só mais uma aluna, porque era fera. Aquilo era fera. Tipo, eu conheci muita gente inteligente aí. Acho que todo mundo que estudou comigo ali... Não, nem todos. Calma, não estou a exagerar. Mas tinha muita fera. Ivan, Eli, Mix, Adão, Bia. Estou a tentar lembrar de mais nomes. Não consigo me lembrar de mais nomes. Então vamos ter esses como feras. Eram pessoas muito inteligentes. Então eu gostava muito desse ambiente. É isso. No último ano letivo, a Elisângela disse que a minha média foi a maior. Foi a mais alta. Eu fiquei surpreendida. Tipo, fiquei surpresa. Assim, tipo, a minha média foi a mais alta. Ok. Só que lá não tinha quadro de honras. Então, acho que não colocaram no quadro de honra. Enfim, fato é que depois eu fui para a Universidade Metropolitana e na Metropolitana, acho que no primeiro ano letivo eu tive pelo menos uns 12 ou 13 20 como média final, dispensei as cadeiras com 20. As outras eram tipo 19, 18. Enfim, tinha uns 12, 13, mas são poucos. É isso. Enfim, as minhas notas escolares realmente são brilhantes. A minha dedicação no que diz respeito à escola sempre foi assim, muito top. Por causa disso tudo que eu acabei de vos contar, as pessoas sempre me consideraram uma pessoa inteligente. As pessoas sempre olharam para mim e falaram: não, Inês, eu admiro muito você é muito inteligente. Mas afinal, o que é inteligência? Se você pesquisar, não sei, né? Eu já pesquisei várias vezes o que é inteligência para tentar entender se eu sou uma pessoa inteligente. Mas eu não sei se eu sou uma pessoa inteligente ou se eu sou só uma pessoa esforçada, se eu me dedico muito. É verdade que eu tenho facilidade em aprender, mas eu não sei se essa facilidade que eu tenho em aprender é algo nato ou se é algo que eu fui desenvolvendo com o tempo, porque durante muito tempo na minha vida, a minha mãe, por exemplo, dedicou várias horas assim a me ensinar métodos para eu estudar e me tornar muito mais eficiente no que diz respeito a provas, a estudo em si, né? Os meus avós davam explicações e eu prestava atenção. Então, eu não sei se esse meio, se essa dinâmica toda não fez com que eu tivesse boas notas também, para além do meu próprio esforço e para além dessa capacidade nata de entender rápido. Porque eu não sei, na verdade, se é nata ou se foi só fruto desse desenvolvimento todo. Então, a inteligência para mim não é o facto de você ter boas notas, ter notas altas. Eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, mas eu não acredito que seja por isso. Porque as pessoas, quando dizem que eu sou uma pessoa inteligente, as pessoas focam-se nisso, nas minhas notas, no facto de eu ter tido 20. Bem, 20 como se fosse algo inalcançável, assim, de eu ter tido vários 20. Ou de, enfim, de eu ter sido melhor aluna em alguns momentos da minha vida. Mas eu não sei se isso é suficiente para eu ser uma pessoa inteligente. Porque nós limitamos muito a inteligência. Nós limitamos a inteligência nisso. É engraçado que quando eu partilhei com algumas pessoas que eu queria ser artista plástica, muita gente falou tipo, artista plástica, meu Deus, Inês, você é tão inteligente e vai ser artista plástica. Você podia ser médica, você podia ser isso, aquilo. E eu ficava tipo, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Só que as pessoas limitam muito a nossa inteligência, limitamos muito a inteligência naquilo que são os nossos resultados acadêmicos. E eu acho isso triste, muito sinceramente eu acho isso triste. Por exemplo, meu namorado e eu estávamos a conversar sobre um jovem
que elogiou muito um professor, porque esse professor não lia o conteúdo, ele dava o conteúdo por conhecimento, ele conhecia o conteúdo, dominava o conteúdo de ponta a cabeça, e sim senhora, esse professor é muito inteligente. Mas vejamos, eu vou dar aqui um exemplo do Augusto Cury. O Augusto Cury é alguém que eu admiro muito, eu leio muitos dos livros do Augusto Cury, e quando o Augusto Cury foi para Angola, inclusive foi para o Metro, eu e meu namorado fomos assistir a palestra dele. Nós vemos várias palestras no YouTube do Augusto Cury e tudo mais. E o Augusto Cury disse exatamente a mesma coisa que ele dizia em todas as palestras. A primeira palestra que eu assisti, eu achei ele muito inteligente. A segunda, achei ele inteligente. A terceira, eu achei ele inteligente. A quarta, eu achei ele inteligente. Mas quando eu vi a palestra pessoalmente, eu vi que ele repetiu exatamente as mesmas palavras, porque é isso que ele tenta dizer. É isso que, ou seja, o facto de nós repetirmos constantemente a mesma coisa nos torna bons naquilo. Até que ponto é realmente inteligência, ou é só esforço, ou é só dedicação, ou é só o facto de você repetir aquilo para você todos os dias, até você entender. Então, eu não estou aqui a menosprezar a capacidade do Augusto Cury, Deus me livre. Não estou nesse nível, nem quero estar. Mas eu só quero dizer que nós podemos refletir e pensar na inteligência de outras formas, porque quando nós começamos a abrir a nossa mente para aquilo que pode ser a inteligência, nós começamos a ver que nós começamos a parar de nos sentir menos inteligentes ou mais inteligentes que os outros, porque no fim do dia existem tantos tipos de inteligência e cada um tem um tipo diferente. Então, que tal nós desenvolvermos esses diferentes tipos de inteligência? Que tal nós nos focamos um pouco mais e nos esforçamos um pouco mais? Porque assim, muita gente, dentro das pessoas que falam, Inês, eu gostaria de ser como você, de entender as coisas como você, de ter os seus resultados. Aí você diz para a pessoa, olha, hoje eu vou estudar e eu vou ficar a noite toda a estudar, amanhã eu vou estudar de novo, depois da manhã eu vou estudar. Então podemos passar esses 3 dias juntas, acordadas, a estudar. Aí a pessoa vai me falar, mas 3 dias, você é maluca, não vou estudar 3 dias. Então como é que você espera ter esses resultados? Tá a perceber? Então, não sei se é sobre inteligência, não sei se é algo fixo. Quando você diz para alguém, você é inteligente, ok, sou inteligente, mas o que é que você quer dizer com isso? Eu sou inteligente, o que é que isso significa? O que é ser inteligente para você? Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, me dizem só, por favor, o que é ser inteligente para vocês? Porque quando você diz para alguém, você é inteligente, você não é inteligente, por que é que você acha que você tem a capacidade de determinar quem é ou não é inteligente? Esses são assuntos que nós devemos debater, que nós devemos conversar. Acho muito importante falarmos sobre isso. Uma curiosidade sobre mim é que eu tenho muitos problemas com português, com a leitura, com a linguagem em si, verbal mesmo. Eu tenho muitas dificuldades com isso. Tanto que, se eu não aprendi inglês, não é porque eu não quero aprender, mas é porque está difícil. Eu tenho dificuldades com as regras gramaticais, com a formulação de frases, com a memorização. Enfim, eu tenho dificuldades com português, com a língua, com a linguagem escrita, oral. Enfim, eu tenho dificuldades reais com isso. E isso me torna menos inteligente? Eis a questão. A língua portuguesa, as minhas notas quase sempre foram baixas, tipo 11, 12. A matemática eram 20, sempre quase. Então, o que é ser inteligente? Eis a questão. Eu acho que existem tantos fatores que determinam uma outra nota. Acho que existem tantos fatores que determinam, que determinam as coisas, né? Que nós não podemos simplesmente nos resumir a uma nota, a um resultado final. Então, o que é inteligência para mim? O que é inteligência para mim? A inteligência para mim é a capacidade que todo ser humano tem de se transformar, de mudar, de evoluir, de crescer, de pegar num novo conceito e se dedicar nele, entender ele. Eu acho que essa capacidade de nos reinventarmos o tempo todo é que faz de nós seres inteligentes. Porque eu acredito seriamente que conhecimento é poder. Eu gosto de conhecer as coisas, eu gosto de aprender sobre as coisas. E quando nós temos essa noção de conhecimento é poder, nós paramos de presumir. Acho que a presunção é uma das piores características que um ser humano que quer ser inteligente pode ter. Porque quando você presume, você tem um preconceito em relação àquela determinada situação. E você se torna totalmente incapaz de ver essa situação de outra forma. Ou pelo menos é mais difícil você ver essa situação de outra forma, não necessariamente você se torna incapaz. Enfim, então, essa capacidade que nós temos de acreditarmos que somos capazes lá e buscarmos novas formas de entender uma determinada situação, novos pontos de vista, ainda que sejam totalmente contra aquilo que nós acreditamos, mas ouvir, perceber e termos essa capacidade de entender por que a pessoa pensa daquela forma, isso para mim é inteligência. Inteligência para mim é você pegar num livro que não tem nada a ver com a tua área de atuação
informação que não tem nada a ver com aquilo que você gosta, e você ler e ver, oh, isso é uma nova coisa. Que tal saber mais sobre isso? Inteligência para mim é sobre isso. Inteligência para mim é sobre você estar com pessoas que te fazem pensar além, conviver com pessoas que te desafiam, então a perceber, não no sentido de quem é o melhor, mas no sentido de, não, meu, gostei. É isso, é sobre isso, eu nunca parei para pensar dessa forma. É sobre isso, eu quero estar com esse tipo de pessoas. E acho que isso muda tudo. Essa ideia de que não, eu ando com quem quiser, isso não me transforma, não me muda, isso é mentira, é balela, isso é mentira. Voluntário ou involuntariamente as pessoas são influenciáveis. Então, andar com pessoas, mas não com o intuito só de sugar conhecimento, mas de contribuir, de estar ali para você sugar e também espalhar, né, conhecimento. Acho que faz total diferença. Então, inteligência para mim é isso. É você ter essas capacidades todas, muito mais do que uma nota final 20 ou 10 ou 13, que pode ser influenciada, sei lá, por tantos fatores, como você estar bem disposta, mal disposta, ter dormido bem, não ter dormido bem, concentrada, não concentrada, ansiedade ou não, com uma pessoa que te gosta ou que te gosta menos. Enfim, isso não diz nada, isso não diz nada. E nós temos que mudar os nossos conceitos sobre determinadas coisas, porque só assim é que nós vamos ter a capacidade de evoluir, parar de pensar que tudo gira em torno de conceitos que foram e que não fazem o menor sentido, que não tem nexo, que não... Se eu sou uma pessoa inteligente, acho que eu sou. Acredito seriamente que eu sou uma pessoa inteligente. Então podem continuar a falar que eu sou inteligente, porque eu sou. Eu acho que a última vez que eu falei que eu sou uma pessoa inteligente, à frente do meu pai, o meu pai disse pra mim que eu não posso falar isso de mim, tipo, que as pessoas é que têm que falar que eu sou uma pessoa inteligente, mas eu não concordo contigo, pai. Só pra constar, não concordo contigo, pai. Eu falei com o pai sobre isso, que eu não concordava, e eu vou falar convosco também que eu não concordo com isso. Nós temos que parar de pensar que humildade é nós negarmos as nossas qualidades, que é nós negarmos aquilo que nós somos, porque se nós não reconhecemos primeiro, nós vamos ter que buscar sempre viver do reconhecimento dos outros. E isso também é outra questão para outro vídeo, mas fato é que olhe para você e tenha a capacidade de dizer, és inteligente? Sim, sou. De acordo com aquilo que você entende por inteligência, de acordo com aquilo que você pesquisou sobre, de acordo com aquilo que você sabe sobre inteligência, você é uma pessoa inteligente? Não, não sou. Ok, o que é que você pode fazer para você se tornar uma pessoa inteligente? Porque eu acredito que a inteligência é algo que se conquista, que se busca por conhecimento, porque a chave de tudo é conhecimento. Conhecimento é poder. Então, é sobre isso. É sobre você entender quem você é, sobre você perceber que é uma questão de identidade e sobre você abraçar e se dedicar nisso. Eu acho que dedicação é tudo, assim. Então, o que é inteligência? Acho que se eu resumisse a inteligência numa palavra, seria dedicação. E eu sou dedicada, logo eu sou inteligente. Transitividade, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Transitividade, uma regra matemática. enfim, pessoas. Esses são os meus devaneios sobre a palavra inteligência. Eu não sei se vocês gostaram desse vídeo. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreva no canal e lembre-se, o meu presente de aniversário, eu só quero 1000 inscritos! Eu só quero 1000 inscritos. Então, se inscreva aqui embaixo, me dá esse presente de aniversário, faça parte da família. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!